O nome de Rosária Menicelli se tornou um símbolo de mistério e fé no século XX, especialmente em torno dos exorcismos que sofreu. Nascida na Itália, sua história é marcada por episódios que desafiaram a compreensão humana e religiosa. A freira foi alvo de intensos rituais de exorcismo que a Igreja Católica realizou para combater o que muitos acreditavam ser possessões demoníacas. Mas o que realmente aconteceu com Rosária? Será que ela foi possuída por forças do além? Ou o que testemunhamos foi apenas um reflexo de um sofrimento psicológico profundo? O caso de Rosária Menicelli continua a ser um dos mais enigmáticos, não apenas pela intensidade dos exorcismos que enfrentou, mas pelo silêncio e mistério que envolve sua trajetória. Em um mundo em que ciência e fé muitas vezes se enfrentam, o que podemos aprender com o sofrimento de Rosária? Este é o ponto de partida para nossa exploração do inexplicável e do oculto que permeia sua história. Rosária Menicelli nasceu em uma pequena cidade da Itália, em uma época em que a religiosidade dominava a vida de muitas pessoas. Sua infância foi marcada por uma educação rigorosa, imersa nos princípios da Igreja Católica. Desde cedo, mostrou uma grande devoção à fé e, aos 18 anos, decidiu entrar para o convento, buscando uma vida de serviço e dedicação. Como muitas jovens da época, ela desejava uma vida espiritual profunda, longe dos desejos mundanos. A vida monástica oferecia uma sensação de segurança e propósito. Rosária era vista pelos seus pares como uma freira tranquila, exemplar em suas orações e comportamentos. Não havia indícios de que sua vida seguiria um rumo tão sombrio. Ela era conhecida por sua bondade e dedicação, frequentemente ajudando os mais necessitados na comunidade ao redor do convento. Porém, à medida que o tempo passava, algo inexplicável começou a acontecer. Tudo começou com episódios discretos, mas inquietantes. Um olhar distante, falas desconexas durante as orações e alguns momentos de angústia profunda começaram a emergir. Embora ninguém soubesse dar uma explicação clara para esses comportamentos. Os primeiros sinais eram sutis, mas o ambiente religioso, sempre vigilante, não demorou a perceber. Com isso, a igreja começou a observar atentamente Rosária, sem entender o que estava prestes a acontecer. O que começou como sinais sutis logo se transformou em episódios perturbadores. Rosária, que sempre fora considerada uma pessoa serena e equilibrada, passou a apresentar comportamentos cada vez mais inexplicáveis. Suas orações, antes feitas com devoção, se tornaram desconexas, como se outra voz tomasse conta de seu corpo. Muitas vezes, ela falava em línguas desconhecidas, algo que confundia e aterrorizava seus colegas de convento. A calmaria que ela costumava representar desapareceu, dando lugar a uma sensação de tensão crescente. As irmãs que compartilhavam sua vida no convento começaram a ficar preocupadas. Algumas testemunharam comportamentos claramente fora do comum. Movimentos erráticos, como se Rosária estivesse sendo controlada por uma força externa. Em momentos de oração, ela caía em transe profundo, seu rosto distorcido por expressões de angústia, como se estivesse em conflito com algo invisível, mas real. Inicialmente, as reações foram de ceticismo. Muitos pensaram que poderiam ser sinais de doença mental ou de um tipo de crise espiritual profunda. No entanto, à medida que os episódios aumentavam em intensidade, os superiores da igreja começaram a ser alertados sobre o caso. Foi então que o nome de Rosária Menicelli começou a ganhar notoriedade, não por sua devoção religiosa, mas por causa dos fenômenos extraordinários que pareciam girar em torno dela. A igreja, desconfiada, decidiu intervir. Em um primeiro momento, os médicos foram chamados, tentando diagnosticar qualquer condição médica subjacente que pudesse explicar os eventos. Contudo, nenhum diagnóstico foi conclusivo.
A angústia de Rosária e a sua desconexão com a realidade só aumentavam. A igreja começou a considerar que algo muito mais sombrio poderia estar em jogo. Diante do crescente mistério em torno dos fenômenos que Rosária estava vivenciando, a igreja decidiu, finalmente, recorrer ao exorcismo. A decisão de realizar esse tipo de ritual não foi tomada de forma leviana, pois o exorcismo é uma prática rara e só é aplicada quando outros métodos não conseguem explicar ou resolver o problema. Com base nas recomendações de alguns sacerdotes e estudiosos da época, a igreja passou a acreditar que Rosária estava possuída por forças demoníacas, algo que, para muitos, parecia a explicação mais plausível diante dos sinais manifestados. O primeiro exorcismo foi realizado em um momento de grande tensão. Durante a cerimônia, Rosária foi amarrada a uma cadeira, sua aparência uma mistura de fragilidade e agitação. Os padres, com orações em latim, começaram a tentar expulsar a entidade que acreditavam estar tomando conta de seu corpo. Porém, logo ficou claro que o processo não seria simples. Rosária gritou em vozes diversas, algumas profundas e masculinas, outras infantis, e seus olhos pareciam mudar de cor, intensificando o clima de terror em torno da cerimônia. As reações dela, no entanto, eram apenas o começo. A cada exorcismo, a situação de Rosária piorava. Os sacerdotes foram testemunhas de cenas aterradoras. Sua força parecia sobre-humana, seus movimentos completamente descoordenados, e em alguns momentos ela parecia sair do corpo, com sua consciência totalmente submersa em uma força que não podia ser controlada. No entanto, apesar da violência dos rituais e do sofrimento visível, os exorcismos não traziam a cura esperada. Cada tentativa parecia apenas amplificar o sofrimento de Rosária. Seu corpo estava marcado não apenas pelas energias espirituais que a possuíam, mas também pelas cicatrizes físicas deixadas pelo processo. A igreja se via dividida. Para muitos, os exorcismos não faziam nada além de intensificar a possessão, tornando-a mais agressiva e imprevisível. Mas para outros, o que estava acontecendo era um claro reflexo de uma batalha espiritual de grande escala. Rosária se tornava, dia após dia, um campo de batalha entre o bem e o mal, com seu corpo e mente como principais alvos. Mesmo quando as autoridades religiosas tentavam interromper os rituais, os sinais de possessão permaneciam, e o drama da freira se aprofundava. À medida que os exorcismos de Rosária Menicelli se intensificavam, a Igreja Católica se viu diante de um dilema complexo e controverso. O caso de Rosária gerou uma divisão interna significativa entre os membros da hierarquia eclesiástica. Enquanto alguns viam a necessidade de continuar com os exorcismos para salvar a alma da freira, outros questionavam a eficácia e a moralidade dos rituais. O crescente número de exorcismos, sem resultados claros, gerava uma enorme pressão sobre os padres e bispos envolvidos. Muitos temiam que o caso de Rosária pudesse afetar a imagem da igreja e seus métodos tradicionais. Além disso, o debate sobre o que estava realmente acontecendo com Rosária se intensificou. Alguns sacerdotes e estudiosos da igreja começaram a sugerir que, em vez de uma possessão demoníaca, o que Rosária estava vivendo poderia ser o reflexo de uma condição psicológica grave, como um transtorno dissociativo ou até mesmo histeria coletiva. O conceito de possessão demoníaca já era controverso no contexto moderno, e algumas correntes mais progressistas dentro da igreja começavam a questionar a validade dos exorcismos e a maneira como esses rituais eram realizados. Por outro lado, os mais conservadores insistiam na presença de forças malignas, argumentando que Rosária estava sendo alvo de uma batalha espiritual que transcenderia o entendimento humano. Para esses, o que se via na freira era evidência de um mal ancestral tentando destruir a fé. A igreja,
Portanto, dividiu-se entre o ceticismo e a crença fervorosa nas forças sobrenaturais. Essa polarização gerou conflitos internos, criando um cenário em que a salvação de Rosária parecia cada vez mais distante, enquanto a Igreja se via consumida pelo dilema ético e religioso que envolvia o caso. O escândalo se espalhou rapidamente, não apenas entre os círculos religiosos, mas também fora deles. A história de Rosária Menicelli chamou a atenção dos meios de comunicação, aumentando ainda mais a pressão sobre a Igreja. Era impossível ignorar a magnitude do caso. A história de Rosária não só desafiava os limites do possível, mas também colocava em questão os fundamentos da Igreja Católica. Qual seria o papel da fé diante de tamanha tragédia humana? Estaria a Igreja, de fato, preparada para lidar com algo tão profundamente enigmático e desconcertante? À medida que os exorcismos tradicionais se mostravam ineficazes no caso de Rosária Menicelli, a Igreja recorreu a métodos cada vez mais agressivos e intensificados. O sofrimento da freira parecia não ter fim, e as tentativas anteriores de afastar a entidade que a possuía haviam sido frustradas. Com isso, os sacerdotes, desesperados por uma solução, passaram a utilizar intervenções mais drásticas, inspiradas em rituais mais antigos e menos conhecidos. Entre as novas técnicas adotadas estavam o uso de rezas mais longas e complexas, que envolviam não apenas orações em latim, mas também invocações específicas que alegadamente poderiam forçar o demônio a se revelar. Rosária, cada vez mais fraca e descontrolada, começava a reagir com ainda mais intensidade. Em determinados momentos, sua voz assumia timbres graves e ameaçadores, e suas reações físicas se tornavam quase insuportáveis. Ela se debatia violentamente, suas forças sobre-humanas colocando em risco até mesmo os sacerdotes que a cercavam. Foi nesse contexto que a Igreja introduziu práticas mais invasivas, como o uso de água benta em grande quantidade, aspersões de sal e até mesmo o toque de relíquias sagradas sobre o corpo da freira. Além disso, em alguns momentos, foi aplicada a chamada imposição de mãos, onde os padres tentavam impor suas energias espirituais sobre o corpo de Rosária, acreditando que isso seria capaz de expulsar a entidade maligna. Em alguns exorcismos, até a presença de médicos e psiquiatras foi solicitada, embora esses profissionais estivessem cada vez mais desconfiados da natureza do que estava acontecendo. Os efeitos dos exorcismos intensificados eram visíveis. Embora a freira ainda parecesse estar sob o controle de uma força invisível, seus episódios se tornaram mais violentos e imprevisíveis. Sua aparência piorava a cada ritual. Ela emagrecera consideravelmente, seu corpo marcado por hematomas e contusões, resultado de seus movimentos descontrolados durante os exorcismos. No entanto, apesar de toda a agressividade das intervenções, a possessão não dava sinais de diminuição. Rosária, como uma marionete nas mãos de forças que ela não podia entender, permanecia à mercê de algo além de seu controle. Com o tempo, as explicações sobre o que estava acontecendo com Rosária Menicelli se tornaram mais variadas e divergentes. Enquanto a Igreja insistia na possibilidade de uma possessão demoníaca, o debate público, especialmente entre médicos, psicólogos e estudiosos, começou a crescer. O comportamento de Rosária, embora para muitos fosse claro que ela estava sendo controlada por uma força sobrenatural, também poderia ser interpretado como resultado de distúrbios psicológicos profundos. A pressão sobre a Igreja aumentava, pois a comunidade médica estava cada vez mais desconfiada dos métodos espirituais usados nos exorcismos, sugerindo que o que ela enfrentava poderia ser algo bem mais terrível, porém de origem puramente humana. Uma das teorias mais discutidas foi a de que Rosária estava sofrendo de transtorno dissociativo de identidade, TDI,
uma condição psicológica onde uma pessoa pode desenvolver múltiplas identidades ou personalidades devido a traumas emocionais profundos. Alguns médicos acreditavam que o comportamento de Rosária, suas mudanças de voz e a mudança de personalidade observada durante os exorcismos, poderia ser explicada por essa condição. O TDI, antes conhecido como múltiplas personalidades, é muitas vezes desencadeado por abusos emocionais ou traumas não resolvidos. Nesse sentido, Rosária poderia estar manifestando um sofrimento psicológico imenso, e os rituais intensivos de exorcismo estavam, na verdade, exacerbando sua condição, gerando mais confusão em sua psique. Outra linha de explicação apontava para a histeria coletiva ou fenômeno da psicose em massa. Era possível que, à medida que Rosária se tornava o centro das atenções e o foco de várias crenças populares, sua própria mente começasse a reagir de maneira disfuncional. Ela poderia ter se tornado vítima de uma pressão social e religiosa tão grande que seu corpo e mente, sobrecarregados, começaram a manifestar sintomas de uma condição mental grave, mas mal interpretada como algo espiritual. Acreditava-se, inclusive, que o ambiente altamente religioso e as expectativas sobre sua fé poderiam ter contribuído para o agravamento de seu quadro. Para alguns estudiosos mais céticos, o caso de Rosária não era o único. Eles apontaram que muitas outras alegações de possessão ao longo da história poderiam ser explicadas por doenças mentais, sugerindo que a linha entre o místico e o psicológico era mais tênue do que se imaginava. Entretanto, por mais que essas teorias ganhassem força, a Igreja persistia em seu entendimento tradicional, argumentando que o fenômeno enfrentado por Rosária era algo além do alcance da compreensão humana, uma verdadeira luta contra forças demoníacas. À medida que os exorcismos de Rosária Menicelli se intensificavam, sua história começava a reverberar muito além dos muros da igreja. O caso da freira se tornou um símbolo de fé e medo para a comunidade religiosa e também para os habitantes locais, criando um ambiente de tensão e mistério. Para muitos, Rosária representava a luta entre o bem e o mal, um exemplo de coragem em face do desconhecido. Sua condição passou a ser vista como uma prova tangível de que forças invisíveis estavam em jogo, dando à comunidade um sentido de urgência espiritual. O temor do que poderia acontecer com ela também alimentava a crença de que possessões eram reais, o que levou muitos a se afastarem ainda mais de sua rotina diária, tornando-se devotos em busca de proteção divina. Por outro lado, Rosária também se tornou um símbolo de medo. Seus episódios de possessão, com suas manifestações físicas e vocais aterrorizantes, criavam um ambiente de inquietação e apreensão. A imagem da freira, com os olhos vazios e a voz distorcida, se espalhou como um espectro, gerando pavor em muitos daqueles que se aproximavam dela. Mesmo dentro da igreja, havia uma divisão crescente. Enquanto uns se viam obrigados a interceder pela salvação da alma de Rosária, outros temiam que a possessão se espalhasse, contaminando mais pessoas com uma infecção espiritual. Esse medo levou a uma série de boatos e teorias sobre a verdadeira natureza do que estava acontecendo, dividindo ainda mais a comunidade entre aqueles que acreditavam em um poder divino e os que viam a situação como um alerta para os perigos de uma crença exagerada no sobrenatural. A situação de Rosária começou a gerar também uma sensação de insegurança nas famílias locais, que viam seus próprios filhos e entes queridos serem atraídos para o culto crescente em torno de seu caso. Muitos se reuniam em orações e vigílias, esperando que a intervenção divina fosse a única resposta. Outros, mais céticos, evitavam qualquer envolvimento com o caso, temendo que algo oculto pudesse se infiltrar em suas vidas e corações. Em ambos os casos, a história de Rosária alimentava uma cultura de superstição que, por um lado, reforçava a fé religiosa, mas, por outro, impunha um medo irracional sobre as pessoas. Dessa forma, o impacto na comunidade foi profundo e multifacetado. Rosária, como símbolo de fé e medo,
Trouxe à tona questões de fé, espiritualidade e a fragilidade da mente humana diante do desconhecido. Ela se tornou uma figura que desafiava a compreensão, transformando-se em um catalisador de transformações espirituais e pessoais, mas também um aviso sobre os perigos da obsessão religiosa e da ignorância diante da complexidade do ser humano. Após anos de intensos exorcismos e sofrimento, o legado de Rosária Menichelli deixou uma marca profunda na história da igreja e na comunidade local. Sua história se espalhou para além das fronteiras de sua cidade natal, alimentando discussões sobre o limite entre o espiritual e o psicológico, sobre os perigos da fé cega e as complexidades da mente humana. Para muitos, Rosária tornou-se um símbolo de resistência, não apenas contra as forças que diziam dominá-la, mas contra as pressões externas que tentavam impor-lhe uma interpretação única de sua experiência. O caso de Rosária também trouxe à tona uma reflexão profunda sobre o papel da Igreja em fenômenos considerados sobrenaturais. A insistência da Igreja em tratar sua possessão como um evento divino, em vez de considerar as explicações psicológicas ou psiquiátricas, levantou questões sobre a responsabilidade religiosa diante de situações extremas. A teologia tradicional que tratava a possessão como uma batalha cósmica entre o bem e o mal passou a ser desafiada, especialmente quando muitos começaram a questionar se os métodos de exorcismo não estavam, na verdade, agravando a situação. O caso de Rosária forçou a Igreja a reavaliar os limites de sua intervenção e as implicações de sua abordagem em situações de crise mental. Por outro lado, a história de Rosária também serve como um lembrete das complexidades da condição humana e da importância de compreender as questões espirituais e psicológicas de forma mais integrada. Muitos começaram a perceber que nem todas as situações de sofrimento mental ou emocional podem ser explicadas por um único paradigma, seja ele religioso ou científico. O caso de Rosária, em última instância, revelou a fragilidade da mente humana diante do desconhecido e a necessidade de uma abordagem mais compassiva e holística para lidar com as crises espirituais e psicológicas. Ela se tornou uma figura que, paradoxalmente, uniu a fé e a razão, desafiando os limites de ambas. A lição mais importante que o legado de Rosária nos deixa é a de que a busca pela verdade, seja ela espiritual ou psicológica, exige uma mente aberta e uma disposição para questionar o que sempre foi considerado certo. Seu sofrimento, embora trágico, gerou um debate que ainda reverbera até hoje, lembrando-nos da necessidade de empatia, compreensão e um equilíbrio cuidadoso entre as forças que moldam a experiência humana, as espirituais e as psicológicas. Rosária Menichelli não é apenas uma figura do passado. Ela é um símbolo das complexidades que continuam a nos desafiar enquanto buscamos entender o que realmente acontece quando a mente e a alma entram em conflito. A história de Rosária Menichelli, com seus exorcismos e os intensos sofrimentos que ela enfrentou, permanece envolta em mistério. Após décadas de investigação e debate, as questões que cercam sua possessão ainda não têm respostas definitivas. O caso é uma daquelas narrativas que continuam a fascinar e dividir, desafiando nossa compreensão do que é real e do que é possível. A combinação de elementos sobrenaturais e humanos, a luta entre fé e razão, e os limites do que pode ser explicado pelo conhecimento atual continuam a alimentar especulações. O mistério que envolve a vida de Rosária não se limita a um episódio isolado, mas se reflete em uma questão mais ampla. Até que ponto estamos dispostos a acreditar no que vemos ou sentimos, mesmo quando as explicações racionais parecem falhar? O legado de Rosária Menichelli não se resume apenas à sua experiência de sofrimento, mas também ao impacto duradouro que seu caso teve sobre a percepção pública do sobrenatural. Sua história continua a ser um ponto de referência para aqueles que buscam compreender as dimensões mais sombrias e inexplicáveis da espiritualidade humana. Para muitos,
Ela permanece um símbolo de alerta, desafiando-nos a refletir sobre a verdadeira natureza da fé, da doença mental e do espírito humano. O caso é um lembrete de que, por mais que a ciência avance, há aspectos da experiência humana que permanecem além do nosso alcance. Ao olharmos para trás, refletimos sobre as lições que podemos aprender com a tragédia de Rosária. Mas, ao mesmo tempo, a história dela não pode ser encerrada em uma explicação simples ou fácil. O mistério, na sua essência, persiste. Para aqueles que acreditam, Rosária será sempre um exemplo da batalha eterna entre o bem e o mal, enquanto para os céticos, ela representa os limites da mente humana e da fé. Em última análise, a verdade sobre o que aconteceu com Rosária Menicelli talvez nunca seja conhecida completamente, e é isso que torna sua história ainda mais intrigante e eterna. O mistério, de fato, continua a nos desafiar, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. Se você ficou fascinado pela história de Rosária Menicelli e as questões que seu caso levanta sobre fé, possessão e a mente humana, não deixe de se inscrever no nosso canal para mais vídeos sobre mistérios não resolvidos. Compartilhe suas próprias opiniões nos comentários abaixo. Você acredita que a história de Rosária foi um caso de possessão real ou há uma explicação mais racional? Gostaríamos muito de saber o que você pensa. E, se este vídeo te fez refletir sobre os limites da nossa compreensão, não se esqueça de ativar as notificações para não perder os próximos episódios. A jornada em busca da verdade está apenas começando.